sou Ruana, sou doutorando do curso de Engenharia Agrícola da UFRPE e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre agricultura urbana, né? Como ela faz parte do nosso dia a dia e como pode mudar a cara da cidade, trazendo inúmeros benefícios e ajudando no combate ao desperdício e à produção sustentável de alimentos. Então vamos lá? Bem, a cidade desse mundo ela contém a metade da população mundial, né? E você sabe que é preciso para poder alimentar essa população. Em termos de território, eu diria que seria necessário cultivar metade da América do Sul. Se a gente for pensar que o Brasil ele, tem 48% da América do Sul, né, é só o Brasil, então vai precisar, para poder alimentar só a população da cidade, a gente vai precisar de uma área maior do que o Brasil, né? E se a gente for pensar em termos da população mundial como um todo, então se a metade da população mundial é a metade da América do Sul, logo para alimentar a população a gente vai precisar cultivar uma área que corresponde à América do Sul inteira, né? E isso é só para vegetais. Se a gente for pensar o que é necessário para criar gado e demais animais, então esse território ele vai ser equivalente ao continente africano. Então a gente vai ter que adicionar isso na nossa conta. E também vale ressaltar aqui que a população mundial ela está estimada a chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Isso é um aumento de população de 25%, sabe? Então, em algum momento, pode ser que falte espaço, já que, se a gente for pensar, né, a gente vai ter em mente que 57% do território ele é inabitável, não tem condições para poder ter uma habitação da humanidade nem cultivo. 3% também já estão ocupados por áreas urbanas. Então, se continuar produzindo alimento da forma que a gente produz hoje, a gente vai ficar sem espaço rapidamente. Calma. A gente está aqui para isso, para pensar, para trazer alternativas, não precisa se desesperar, nós estamos trabalhando para isso. Com relação à produção de alimentos, o desperdício também é um fato bastante preocupante. Né? A gente sabe que cerca de 30% da comida ela é desperdiçada, né? Um terço da comida que é produzido, do alimento que ele é produzido, ele é desperdiçado. Então nós temos que descobrir tecnologias que possam nos ajudar atreladas, né, a contornar essa situação, contornar esse problema. Um dos fatores que o desperdício é ocasionado pelo desperdício é justamente a forma como nós lidamos com a comida. Nós consumimos alimentos que são transportados de longas distâncias, de cidades, continentes às vezes, né? Então leva um tempo, leva dias e eles precisam ser de certa forma processados também, né? Então vão acabar perdendo frescor, e sem falar que um dos problemas do transporte também está ligado ao próprio consumo de combustíveis fósseis, né? Se eu vou ter um consumo maior de combustível, então isso também é um problema ambiental que é gerado pelo transporte. Se vocês forem ver aqui, com relação ao Brasil, cerca de 50% do desperdício, do que é perdido, do que é desperdiçado, ele ocorre só por causa do transporte, tá? Então isso é uma coisa bastante preocupante para a gente pensar, né? Mas como diminuir esse desperdício? Então, uma das formas de fazer isso, uma das formas mais eficientes é trazer a fazenda do campo para a cidade, não é mesmo? A gente não é tão forte que nem o Goku para trazer toda a estrutura não, tá? A gente traz aos pouquinhos, traz a ideia, traz as estruturas para a cidade. Mas o que a agricultura urbana ela pode nos proporcionar, né? Os benefícios. Eu já falei que são alimentos mais frescos, eles vão ser mais acessíveis, porque eles vão estar lá no quintal, vai estar na sua vizinhança, vai estar nos arredores da cidade, então são alimentos mais acessíveis, né? Até se você produzir, eles se tornam mais acessíveis economicamente, porque você só vai gastar com a produção, né? Não com a compra. O melhor aproveitamento do espaço urbano, então são aquelas áreas que estão lá sem ser aproveitadas, estão lá
sem nenhuma serventia, você pode utilizar para poder fazer essa produção, né? E pode gerar empregos locais, precisar de mais gente para poder trabalhar, mão de obra, então isso gera empregos, vai ter uma valorização do bairro, né? Do local onde está inserido, e isso é um fator bastante importante porque ele vai ajudar a combater um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje em dia, que a tendência é aumentar, que é justamente a insegurança alimentar, né? Então são coisas que podem, que são ajudadas com essa metodologia. Também, né, então talvez esse seja o maior benefício da agricultura urbana, né? Que é procurar maneiras de explorar, valorizar a vizinhança, ela vai trazer um alimento saudável, gerar um emprego, não é? E pensando no mundo vem mudando rapidamente e de que nós precisamos procurar formas de modificar o jeito como a gente produz alimento, e para que a gente possa sustentar a nossa população de agora, mas também a população dos 9 bilhões que vai vir em 2050, né? Essa coisa que nós temos que pensar. E a agricultura ela pode ser feita de várias formas, né? A agricultura urbana. Ela pode ser feita de uma forma mais tradicional, desde que não utiliza tanto maquinário, desde quando o ser humano aprendeu a cultivar, né? Ela pode ter um pouquinho mais de maquinário, cultivo protegido, pode ser feita utilizando, reaproveitando alguns recipientes em uma área pequena, pode ser feita com alta tecnologia, né? Como é o caso das Pink Farms, aqui a gente tem um exemplo, que são agricultura vertical, com alto empenho tecnológico, ou até mesmo flutuando no mar. A gente pode ter pomares, nós estamos vendo as árvores aí, né? Flutuando no mar, na encosta, próximo ao território. Mas afinal, o que é agricultura urbana? Eu falei tanto, não defini. É a utilização de pequenas superfícies situadas dentro das cidades ou em suas respectivas periferias para a produção agrícola e criação de pequenos animais destinados ao consumo próprio ou à venda e mercadoria de locais. Então, isso que eu estou falando é a FAO, que é o maior órgão mundial em se tratando de produção de alimentos, né, de estudos de produção de alimentos. Aqui nós temos só um exemplo, mais outro exemplo de como é, mas agora que a gente vai falar sobre os tipos, né? Quais são os tipos de agricultura urbana? Bem, vamos falar sobre todos, mas vamos começar com o quintal produtivo. O quintal produtivo, ele pode ser aquela produção que seja ao redor da casa ou nas periferias da sua casa, não no seu quintal mesmo, né? Que diz respeito à sua residência. E ele é uma das mais comuns, né? Então ele pode ocorrer desde do próprio quintal, aqui a gente tem um exemplo, né? O quintal que está sendo produção de alimentos para a própria família ou para comercialização. Ele também pode ser feito no teto, aqui vocês estão vendo que é um teto, né? Aqui é um terraço, né? De uma pessoa, então ele aproveitou esse território aqui, aproveitou essa extensão, esse espaço para poder produzir, né? Bastante interessante. Aqui a gente também pode ser feito em vasos, containers, né? Você aproveitando para poder um espaço que você tem na sua casa. Aqui então também, né, vale soltar a criatividade e também ser ecológico. Aqui vocês estão vendo que garrafa PET bastante bonita, vertical, então não está ocupando o espaço horizontal do quintal, né? Dá para ser colocado até em qualquer parede. Aqui também, ó, podendo até fazer parte da decoração, né? Como a gente está vendo aqui, é bem interessante. Então, existem várias maneiras de cultivar. O jardim comunitário, ele também pode ser feito, né? Então a gente pode fazer agricultura urbana em comunidades. Nesse caso, o cultivo ele não vai pertencer a uma pessoa proprietária, vai pertencer a toda aquela população que está engajada lá daquele bairro. E as pessoas, elas querem isso porque elas sentem a necessidade de produzir alimento, né? Então elas se reúnem para cultivar o solo e para serem felizes. Olha aqui essa senhorinha feliz cultivando o solo no seu mar comunitário. Essas pessoas também se reúnem em eventos, né, para poder discutir sobre as suas experiências do seu trabalho na agricultura, aprender coisas novas e bastante interessante.
Os jardins institucionais, eles funcionam de certa forma semelhante aos comunitários, só que aqui quem tem o domínio, né, são as instituições. O que são instituições? Escolas, por exemplo, aqui, isso é bem interessante a parte da escola, porque o aluno, quando ele produz, né, ele sente, ele toma propriedade daquilo, né? Então, ele produz o alimento que ele vai consumir na sua merenda escolar. Então, tem um certo sentimento, e além do mais, eles recebem uma técnica, que aprendem uma técnica que eles vão usar para a vida toda, né? Então, isso é bastante interessante. Eu participei tive a oportunidade de participar de um programa como esse, e eu acho que é bastante engrandecedor, né? Também pode ser feito nas escolas, né, nas universidades. Quem que provavelmente aqui, isso aqui foi uma universidade de medicina, eles aproveitaram um ambiente lá que não estava sendo pouco utilizado para poder fazer esse tipo de plantio. Também em instituições, né, instituições prisionais, em prisões, em casas de acolhimento, dependência, tem um fator social na integração, e é bastante interessante também é feita a agricultura urbana lá. Em relação ao cultivo comercial em pequena escala, aqui o intuito já é vender, tá? Não é produzir para próprio alimento. O que fica em primeiro plano é você vender aquilo que você produz. Então aqui a gente tem um comércio, um viveiro de mudas, um pouco mais, um pouco de industrialização, uma cobertura, tecnificação, cobertura, um tutoramento aqui, os arames, né? Então aqui já tem uma produção. Também pode ser feito em extensões aproveitando aqui, isso aqui também é comercial. Ele está aproveitando esse terreno aqui, a gente não sabe se é um campo de futebol, espero que não tenha sido, que nem ele tenha tomado o campo de futebol dos meninos, né? Os meninos estão pensando em jogar aqui, porque vai ser um estrago danado para a produção. Então a gente espera que nada disso aconteça, que esteja todo mundo feliz, jogando bola e cultivando. Também tem a criação de animais, né? Isso pode ser em pequena, até em grande escala, média escala, digamos assim. Né? Então esse aqui foi um telhado verde em São Paulo, né? Um telhado produtivo em São Paulo. Então, só vendo a pimentinha, ele quis aproveitar, bastante interessante, trouxe as galinhas até para poder também trabalhar o solo, né? Ciscar o solo, deixar mais maleável para ele. Então ele tem um blog, é bastante interessante. No final eu deixo o link para quem quiser consultar. Aqui uma granja, isso aqui já é maior também, mas está dando bastante dinheiro. Vê que a senhorinha também está feliz com a sua granja, né? Produção de ovos, próximo à cidade, os prédios aqui. Então ela já produz, já leva, não tem tanto gasto com transporte e tem uma alta rentabilidade. Produção de peixe, né? Pode ser feito de forma comercial ou até artesanal mesmo, para consumo próprio aqui na cidade. Aqui deve ser um encosto, não sei se é de rio ou de mar, que seja de mar. Aqui já é um motivo mais mecanizado. Aqui o conceito traz aquaponia, tem uma palestra que deve abordar um pouco sobre a aquaponia, bastante interessante, assistam nesse conteúdo que a gente trabalhando aqui. E nessa palestra vai falar um pouquinho mais, mas aqui a gente está porque é bastante aproveitável, né, o recurso aqui. Então se perde muito pouco, se desperdiça muito pouco, tudo é aproveitado nesse tipo de sistema. E também de produção de animais, né? Você tem de leite, de carne, mas aqui é de leite, para poder queijo, e feitos ao redor da cidade. Então tem inúmeros benefícios. Existem produções que são chamadas de especializadas. Por que especializadas? Porque elas trabalham com culturas que têm uma alta rentabilidade, ou seja, que pagam bem. Cogumelo costuma ser bastante caro, né? Não sei se vocês sabem, mas é caro. Então, para quem tem a experiência de trabalhar, de conseguir ter uma rentabilidade com isso, consegue lucrar bastante. É por isso que esse cara tá tão feliz, né? Isso aqui foi uma reportagem que ele fez falando sobre o lucro, ele é do Rio Grande do Sul. Então ele está bastante feliz porque ele ganhou bastante dinheiro com essa produção dele urbana. Aqui
também de flores, todo mundo gosta de receber flores, de dar flores, flores também é caro para quem pensa em produzir. Então, e tem uma alta demanda, principalmente na cidade, casamento, é, dia dos namorados, dia das mães, então tudo isso requer flores, né? Então, e quando você está próximo da cidade, você até consegue levar, ou tá na cidade, você leva essas flores para poder vender e elas estão tão bonitas, tão vigorosas, aí, então isso é até um diferencial, né? Ajuda bastante. E tem um alto retorno. E existem produções em larga escala, de fato, né? Aquelas que ficam próximas da cidade, nas zonas mais periféricas, como é que vocês estão vendo flores também a se perder de vista, até para aproveitar a estrutura que tem de transporte, né? Os portos, os aviões, então tudo isso é aproveitado. Aqui também morango a se perder de vista, né? Bastante tecnificado, uma estufa bem grande, né? E fazendas que são chamadas de multifuncionais. Por que multifuncionais? Porque elas têm muitas funções. Elas estão voltadas à parte de educação, né? Social. Aqui a menininha aprendendo sobre batata, sobre cultivo. Elas também estão voltadas à parte de produção, para comercialização e também para de produtos como fitoterápicos, manteiga, então subprodutos. Então elas têm multifunções. Elas não estão condicionadas só à produção urbana necessariamente. E agricultura urbana em Pernambuco. Em Pernambuco nós temos os exemplos, inclusive o Nordeste é um dos maiores produtores de agricultura urbana, digamos assim, mais benfeitores para essa técnica. Em Recife tem três iniciativas bastante interessantes: as Mulheres Guerreiras da Palha e da Arroz, o projeto Casa Amarela Sustentável e a Horta da Linha de Tiro. Né? Em Petrolina já temos a Areia Branca, José e Maria e João de Deus. São tudo hortas comunitárias, mas que tem iniciativas muito bonitas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, aqui esse aplicativo ele está, né, na loja do Google, para Android, para iOS também tem, e ele foi desenvolvido pela Prefeitura de Recife junto com o FPE e mostra, tá em contato com produtores. Eu acredito até que se você quiser fazer compras também, eles estão disponibilizando. E o que o futuro nos reserva? Bem, aqui vou mostrar umas coisas para vocês. Vocês acham que isso aqui é futuro? Toda essa high-tech, um spoiler, vou voltar. Na verdade, isso aqui ele já existe, só não é popularizado ainda, né? Então, nós já temos, isso aqui é como se fosse uma hidroponia. Você pode ter, quase como parece um frigobar, né? Dentro de casa, você lá na cozinha, você quer pegar e comer o seu coentro, quer colocar na sua receita, você vai lá e colhe e utiliza. Aqui também tem como se fosse um mini jardim, né? Um micro jardim dentro de casa. Aqui essa estrutura também é bastante reduzida, você pode botar até em cima de uma mesa, alguma coisa, né? Em larga escala, nós temos produções aqui em Nova York, tá no telhado de Nova York, acho que ninguém imagina quando passa, olha o tamanho da cidade aqui, mas aqui é uma produção gigantesca, uma das maiores de folhosos do mundo nessa modalidade, né, de cultivo. Aqui são as Pink Farms, algumas pessoas chamam de Pink Farm porque é rosa, né, mas são produções de folhosos em agricultura vertical. Vocês estão vendo aqui que está subindo, né, aqui tem um nível, aqui tem um outro, aqui tem um outro. Vou mostrar pra vocês, até vocês já viram. Olha o tanto de níveis que eu tenho aqui. Então essas pessoas têm que pegar elevadores, né, para poder conseguir chegar nos níveis mais elevados de produção. Aqui flutuando, né, tem até essa agricultura que é feita no mar, o ambiente está flutuando, então você tem pomar, tem uma verdadeira árvore. Aqui é um jardim rotatório. Isso aqui vai rodando e vai apresentando essa bandeja. Isso faz com que a gente consiga ter acesso às outras prateleiras. E aqui são conceitos futurísticos, como vocês podem ver, né? Que é mais uma questão de projeto mesmo. Aqui os animais, olha só, tem um prédio, talvez tenha até esse pasto aqui. Imagina só a gente dentro
desses prédios, e aqui fora os animais pastejando, um aproveitamento total do ambiente. E aqui um lindo jardim, né? Bem diversificado, bem tecnológico. E aí eu pergunto para vocês, vamos começar? Então, um desafio simples. É uma produçãozinha de um vaso, não precisa de muito recurso, uma garrafa PET, para você colocar lá, né, não vai ocupar espaço e você poder produzir sua hortaliça, sua flor. Olha só que legal. Então fica o desafio aí para vocês para praticarem também. Para quem quiser saber mais, tá aqui alguns links interessantes. Também está aqui meu contato. A Universidade Federal Rural do Pernambuco está de braços abertos para receber vocês. E o Departamento de Engenharia Agrícola e a pós-graduação também, para quem quiser enveredar nessa área de pesquisa. E muito obrigada, aqui está meu contato.